que... É isso aí. Então, vamos começar a nossa aulinha. A aula de hoje a gente começa a falar sobre os motores de combustão interna. A gente vai estudar principalmente os motores Otto e diesel. Tem outros motores, tem vários outros motores, mas a gente vai ficar focando muito nos outros não, o motor Venck, o motor Atkinson, por exemplo, porque não, a aplicação deles é... Então vamos para os que interessam mesmo, que para poder modelar outros, né, vocês já vão ter fala, teoria suficiente para poder modelar vocês mesmos ou mesmo como é que eu vou dizer, se pegar um texto para ler, vocês vão entender com facilidade, com base no que vocês vão ver desse tipo de motor aqui, do Otto e do diesel, tá? Mas que são os mais aplicados mesmo, a gente tem que priorizar as coisas dentro da disciplina, senão não dá tempo de ver tudo. A gente está vendo até agora só máquinas térmicas, nem entramos ainda, nem pisamos ainda nas máquinas hidráulicas, então vai ficar um curso de máquinas térmicas e hidráulicas, né? As hidráulicas é menor quantidade. Mas basicamente a gente vai estudar os motores, né, fazendo primeiro uma classificação deles, né, onde no caso do motor Otto, ele é um motor por ignição por centelha, ou seja, é necessário, né, que uma vela produza uma faísca e essa faísca vai incendiar, misturar combustível. Enquanto os motores de ignição por compressão, que é o caso do motor diesel, por exemplo, o que vai acontecer é que a própria compressão da mistura do ar, na verdade, né, ela já vai fazer com que a pressão e temperatura do ar fique tão elevado que quando o combustível for injetado dentro da câmara, ele já vai entrar em ignição, certo? Porque vai estar acima, né, do limite de como é que fala? Limite de flamabilidade chama? Do limite de detonação, perdão, do combustível. E o que vai acontecer? No caso da mistura, né, de ignição por centelha, a gente vai ter o ar e o combustível, né, sendo misturados previamente e ao entrar dentro da câmara, a mistura deles vai terminar de ocorrer, porque você tem basicamente o ar passando pelo sistema de alimentação e o combustível sendo injetado logo na entrada da câmara. E aí, conforme o escoamento, né, do combustível do duto de alimentação para o interior da câmara, ele vai entrar em turbilhão e quando isso ocorrer, você vai vai terminar de fazer a mistura do ar com o combustível, certo? E aí, após um processo de compressão dessa mistura ar-combustível, a gente vai ter uma vela que vai fazer o centelhamento. E esse centelhamento vai criar, né, uma frente de chama que vai se propagando e vai consumindo, né, e vai, como é que fala? Vai transferindo energia para o restante da reação. Nesse momento a gente vai ter uma expansão, né, da mistura ar-combustível e gases já queimados, certo? Que vai empurrar esse pistão para baixo, produzindo potência, certo? Nesse tipo de processo, pressão e temperatura ficam bastante altos, certo? E, como é que fala? Com mais uniforme, né, for a frente de chama, melhor vai ser a eficiência de combustão e maior vai ser a potência produzida pelo... Como é que fala? Como é que fala? Né? Potência produzida pelo motor. Se a gente tiver, por exemplo, uma concentração maior em um determinado ponto da frente de chama, aquela, vamos dizer assim, gotícula maior que ficou acumulada em algum cantinho, ela pode liberar energia liberar energia e produzir expansão de gases de forma muito concentrada, o que pode fazer com que pontualmente a temperatura fique muito elevada e você não tenha, né, a formação de apenas CO2 e água, certo? Dependendo de pressão, você pode ter a formação entrar o nitrogênio da reação, você vai ter a formação do nitrito e nitrato, que aí você vai ter os NOx sendo formados. E aí um problema, porque a energia liberada nesse processo, né, é menor do que simplesmente formar CO2 e água, e ao mesmo tempo o nitrito e nitrato vão ser elementos que vão ser contribuidores, né, para a chuva ácida e outros eventos aí de poluição, certo?
é algo que a gente queira que ocorra. Não é tão comum em motor Otto, mas em motor diesel aparece bastante, certo? Mas pode ocorrer se você tiver um desajuste, né, na entrada do combustível. Você ficar com uma bolha de combustível, né, em algum ponto, né, da queima. Vou mostrar aqui um videozinho só para a gente ter uma ideia disso. Aulas de laboratório de sistemas térmicos, sistema de alimentação e combustão. Só para a gente ver esse efeito de centelhamento, tá? Aqui. Esse aqui é um motor monocilindro da VL, tá? E o que acontece? Eles conseguem controlar, né, os tempos de injeção e como é tudo transparente aqui, aí eles jogam uma luz, né, para permitir que a gente veja os efeitos, né, da injeção do combustível, do centelhamento, que a gente vai ter a vela aqui, a abertura, né, das válvulas, etc. E o que acontece? Em vez de entrar o ar com o combustível já pronto, eles vão ter uma outra válvula que vai permitir que o combustível entre aqui dentro da câmara. Então não vai ser um motor, vamos dizer assim, vai ser o que a gente chama de motor Otto puramente, porque isso vai controlar a mistura, né, internamente à câmara. Otto ainda mas não é, como é que fala? É o que a gente chama de injeção direta e não a, como é que chama? Uma coisinha. Então, opa, calma aí, calma aí. Então, cilindro descendo, a gente vai ter aqui, ó, esse pistãozinho aqui, ó, como é que foi? Pistão descendo, né? E essa válvula aqui permitindo a entrada de ar, o combustível ser injetado por outra válvula. Normalmente aqui, ó, para o motor convencional Otto, né, a gente teria, né, a entrada da mistura de ar com combustível, tá? Só que o que ele está fazendo diferente, ele vai injetar o combustível depois, certo? E ele tem, na hora que ele injeta, ele está injetando de maneira, como é que fala assim? Ele está injetando de uma vez, certo? Isso vai criar uma névoa, que é basicamente o condensado do combustível aqui, e notem que ela vai acabar se concentrando aqui na parte do fundo, ou nessa região. É mais comum que essa injeção ela seja pulsada, tá? Justamente para permitir que a mistura do ar com o combustível seja mais homogênea, tá? Ele vai, na hora que ele está voltando, ele vai injetar de novo, certo? Esse finalzinho aqui ele estava injetando de novo. E na hora que ele injeta aqui, ó, como é que fala? Esse combustível ele vai bater nessa superfície aqui e depois vai se dispersando aos pouquinhos, mas esse efeito é muito... Como é que fala? Mas esse efeito da dispersão aqui, ele vai depender basicamente, né, da compressão que você vai ter do ar, né, e a movimentação dele, certo? Como está muito próximo à superfície, é comum ou é esperado que parte dessa superfície aqui fique úmida com combustível, ou seja, as gotículas vão ficar só presentes no ar, elas vão ficar no topo do pistão, nesse caso aqui, e aí na hora que tiver o centelhamento, nessa superfície aqui do pistão a gente vai ter gotículas do combustível, né, condensadas sobre ele. Isso vai fazer com que, na hora que a frente chama atingir esses gotículos, né, você tem uma queima localizada, né, nessa região aqui, onde com uma reação muito intensa do combustível em si, e você pode ter a formação lá dos NOx, etc., em função da pressão e temperatura muito elevada. Vai ocorrer esse centelhamento, 3, 2, 1, uf, propagação da frente de chama, certo? Em função da geometria aqui da própria vela, a frente de chama não vai se propagar igualmente, né? Você tem um atraso em função dessa curvinha metálica aqui, certo? Ela vai se expandindo. Então a reação vai ocorrendo justamente no limite, que a gente vai vendo aqui, ó, da frente de chama, justamente porque quando ocorre o centelhamento, o ar com o combustível que a gente tinha aqui próximo do coisinho vai sendo consumido e a energia transferida pela reação vai sendo empurrada para fora.
certo? Essa energia aqui, ela vai servir de energia de ativação para as partículas que vão estar recebendo ela, ou seja, as partículas estão justamente na fronteira dessa frente de chama. E aí ela vai se propagando, vai consumindo o combustível, certo? Uh! Voltando, propagando a frente de chama. Aqui na parte de baixo tem mais combustível, vai ter umas luzinhas extras a mais. E aí, depois que ocorreu esse processo, a gente vai ter lá a expulsão dos gases queimados, certo? Para finalizar. Diferenças aqui, a gente não, no motor convencional do nosso carro não tem injeção direta de combustível dentro do cilindro. Ela já vem misturado com ar junto da válvula aqui, ó, tá? Só para a gente ver com mais detalhes aqui. Seria isso aqui, ó. A gente estaria aqui, ó, e você tem injeção de combustível justamente aqui, ó, certo? Mostrando aqui uma válvula tipo solenoide, né, injetando combustível praticamente aqui, ó, sobre a cabeça da válvula. E aí, na hora que esse combustível vai entrar dentro da câmara, aí você vai ter, né, o ar e o combustível sendo injetado no formato de pulsos. E aí, na hora que ele entra dentro da câmara, você vai ter o processo de queima quando ocorreu o centelhamento, certo? Isso, como é que fala? Esse acionamento da válvula, basicamente, ele é controlado, né, pela centralina do carro, que vai determinar, né, qual que é o tempo correto de abertura e fechamento da válvula, né, em quantos milissegundos vai ter que ficar abrindo ou fechado, tá? Que basicamente depende, né, do número de rotações do motor, o nível de aceleração que está sendo imposto pelo motorista, a quantidade de ar que vai estar entrando, certo? O carro tem que fazer tem uma série de sensores, né, para poder medir esse tipo de coisa, certo? Você tem os sensores de posição, você tem da roda dentada, para você poder ter velocidade também, você tem medidores de temperatura e pressão para o ar, saber a massa de ar que acaba entrando mesmo, você tem indicadores de posição da válvula borboleta, para você ter permitir, né, que a centralina controle a abertura e fechamento dela, para permitir que mais ar entre, mais ar saia, poder controlar, né, a quantidade de ar que vai ter na alimentação dela, certo? Assim que é feito hoje no carro convencional nosso. Certo? Alguma dúvida nessa parte? Aqui é extra para nossa aula, a gente está mais interessado no contexto da nossa aula, a gente está mais interessado mesmo na parte termodinâmica, né, do ciclo dos motores. Tá? Ali é só uma questão de mostrar como é que é feita a injeção, etc. Então, uns detalhezinhos a mais, aproveitando como é que fala, o assunto em si. Tá? Então, quando tem a propagação da frente de chama, né, você vai ter uma reação do ar, que já está comprimido, né, e quando essa frente de chama vai se propagando, a temperatura e a pressão no interior da câmara vão aumentando e vão empurrando, né, o cilindro para baixo, fazendo o processo de expansão, que é o único processo dentro dos quatro que a gente vai ter para o motor, onde a gente vai ter a produção, né, de potência. Os outros processos todos, eles demandam, né, na verdade, parte da potência, né, de giro do eixo, né, para poder fazer as movimentações das massas de ar, né, no interior do motor. Um para fazer a sucção, outro para poder empurrar os gases de saída, etc. Então, o que acontece? Os motores por ignição de centelha, normalmente eles são utilizados para quando você precisa de baixa potência, certo? Em torno até de 225, né, kW, certo? São motores pequenos, motores para carros normalmente. E o motivo disso é porque eles são mais leves, o custo deles é mais baixo, certo? Então, ele é mais barato de ser produzido nesse tipo de formato, enquanto os motores a diesel, né, os motores de ignição por compressão, eles normalmente já são maiores, mais pesados, mais caros de ser produzidos.
E aí esses diesel eles vão ser de maior eficiência, então normalmente a gente utiliza eles para poder deslocar grandes cargas, então normalmente é usado para caminhões, ônibus, aplicações tipo de navios, etc. Até mesmo a produção de energia elétrica com motogeradores na diesel, em função justamente da eficiência dela, que aí no caso vai compensar. No caso de um carro, onde, vamos dizer assim, uma grande parcela da população que vai comprar aquele carro com menos de 5 anos, né, ele vai despachar ele para o próximo comprador, aí é interessante, né, que o custo inicial seja mais barato, mesmo que a eficiência, né, seja menor. Então aí você tem uma preferência, né, do mercado, né, por esses carros, como é que fala, do tipo Otto, justamente porque acabam sendo mais baratos. Os do tipo diesel normalmente são para cargas maiores, justamente em função da eficiência e você não ter uma, fala, uma troca tão grande assim do veículo em si. Certo? Então, do motor, a gente tem algumas terminologias associadas justamente aos movimentos e aos elementos que a gente vai ter para, como é que fala, para fazer esses efeitos de combustão, tá? Então, basicamente, curso é basicamente a distância, né, que o pistão vai se mover entre o ponto morto superior, que é a máxima posição de altura aqui onde ele chega, certo? E o ponto morto inferior, que é a mínima posição que ele vai chegar. Claro, como a posição vai estar relacionada com a área, a gente vai ter também um volume associado, né, à quantidade de ar ou gases queimados que a gente vai ter aqui no momento, qualquer momento aqui do curso, certo? Que o que vai acontecer? Ele vai sempre deslocar do volume morto superior, né, do morto superior para o volume morto inferior, conforme eu vou se deslocando ao longo do curso, certo? O que mais? A gente tem as válvulas. A mais comum que tenham duas válvulas, né? Uma para admissão e outra para a exaustão. Normalmente a válvula de admissão ela tem um tamanho maior para que ela ocupe, né, o duto de alimentação, ele tem uma área maior e mais ar consiga entrar para dentro da câmara, certo? E a válvula de exaustão é uma válvula de tamanho menor, porque para empurrar o ar para fora, a gente vai ter a potência do motor para simplesmente, né, criar a diferença de pressão entre, entre chama? A câmara interna, né, e a pressão atmosférica do lado de fora. Na hora de fazer a entrada do ar, você vai ter basicamente esse pistãozinho aqui descendo e você vai criar uma diferença de pressão que no máximo seria uma pressão atmosférica de diferença. Por quê? Na hora que ele vai descendo, mesmo se ele chegasse no vácuo e não chega a isso, essa, como é que fala? A diferença de pressão seria da pressão atmosférica que a gente teria do lado de fora, certo? Para a pressão interna da câmara. Então é uma diferença, né, menor que uma atmosfera, certo? Enquanto para empurrar você tem um nível de pressão aqui muito mais elevado, que você vai poder comprimir o ar de relação de pressão que você precisar, e na hora que você expulsar o ar, vai ser da pressão interna, né, menos a pressão atmosférica do lado de fora. Então, uma pressão mais elevada aqui para empurrar para fora do que para entrar. Então, essa diferente pressão vai dizer, né, qual vai ser a velocidade de escoamento, qual que vai ser a quantidade de ar que vai estar entrando, a quantidade de ar que vai estar saindo. Certo? A gente tem os mecanismos da manivela, certo? Que é essa parte inferior aqui, e da biela, que tem o objetivo justamente de permitir que o movimento linear que a gente vai ter aqui dentro do conjunto câmara-pistão, tá aparecendo, né? Seja transformado, né, em um movimento de rotação pro chama pro o eixo vira-brequim, certo? Que basicamente é o eixo principal do motor e dele vai ser, como é que fala? Vai ser transferida essa potência depois para como é que fala? Da embreagem, né, para a caixa de marcha e da caixa de marcha para as rodas, certo?
Qualquer dúvida pode parar, tá? Que eu volto. Você tem, para os motores tipo Otto, né, uma vela de ignição, certo? Nos motores tipo diesel, o que a gente tem aqui é uma outra válvula que vai fazer basicamente a injeção do combustível a alta pressão, certo? Ou seja, você tem lá o movimento de descida do pistão para fazer a aspiração do ar atmosférico, depois o ar vai ser comprimido, e aí quando ele estiver praticamente no ponto morto superior, essa válvula de alta pressão vai injetar o diesel, certo? Combustível líquido, em forma é, de jato aberto, tá? Para que na hora que ele incida, né, ele já vá basicamente, né, entrando em combustão, certo? Essa aqui é a ideia pro diesel, tá? Mas aqui ainda no Otto, tá? Tá, o ponto morto inferior, já falamos. Taxa de compressão. A taxa de compressão, normalmente, que a gente acaba trabalhando, é basicamente, né, essa relação aqui, entre que a gente tem o volume morto, seria esse volume que a gente tem aqui, ó, acima, né, do ponto morto superior, certo? Mais o volume deslocado, que seria todo o volume como que fala? Da câmera, ou seja, do pistão aqui no ponto morto inferior, mais esse volume, como é que fala? Pistão ocupando, né, a posição do ponto morto inferior, a gente teria o volume completo. Então, deixa eu dar um picture screen aqui para ficar mais fácil de identificar. Cadê aqui, puf. Beleza. Certo? Para a gente ver. Vamos. Então, o volume morto é só esse volume ocupado aqui, ó. Diminuir a espessura um pouquinho, né? Certo? Esse aqui seria o volume morto para a gente. E aí, quando ele fala de volume deslocado, esse volume aqui que existe entre o ponto morto superior e o ponto morto inferior. Então, trocar a cor aqui, que seria este volume aqui, para a gente como sendo vermelho mesmo. Não escrever em 48 de tamanho. Volume deslocado. 18, não deu. 14, tá bom. Certo? Esse para a gente seria o volume deslocado. E o que, que ele pega para fazer a taxa de compressão? Pega a soma, né, do volume morto com o volume deslocado, e daria para a gente basicamente o volume máximo que a câmara conseguiria ocupar, que seria tudo isso aqui, ou a quantidade maior possível de volume. Seria toda essa etapa aqui. Vou trocar a cor de novo, certo? Seria a quantidade máxima, né, de volume que o ar, ou misturar combustível, poderia ocupar. Então, ela pega o volume morto, pega o volume deslocado, certo? Depois divide isso pelo volume morto. Por quê? O que vai acontecer é que durante o processo de compressão, né, depois que ocorrer a entrada do ar combustível, né, na câmara, e esse pistão vier até aqui embaixo, né, na posição do ponto morto inferior, na hora que ocorrer a compressão, ele vai comprimir e vai chegar até aqui, ó, no volume morto. Então, o que ele está fazendo é basicamente pegando o volume máximo que esse ar poderia ocupar e dividindo pelo volume mínimo onde ele vai ficar. Certo? Essa vai ser a razão de compressão para a gente. Uma dúvida? Várias apresentações de slide aberta. A gente tem o eixo vira-brequim, onde normalmente essas excentricidades aqui, que são as manivelas, elas vão, como é que fala? Ser fixadas aqui nessas extremidades, certo? Do eixo. E o que vai acontecer aqui, aqui, um, dois.
Aqui está 100, né? Uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro. Esses quatro aqui vão ser os elementos que vão servir de, como é que fala? De excentricidades, né, para o eixo virabrequim, certo? Vão fazer o papel de manivelas para a gente. E aí o que vai acontecer é que elas vão estar associadas com os bielas para transformar o movimento, né, que é de rotação no eixo para um movimento linear para o pistão, certo? E vice-versa, né, do linear do pistão para o de rotação aqui para o eixo virabrequim. Basicamente, as bielas vão conectar os pistões às manivelas, certo? E eles vão permitir, né, a transferência das forças que vão aparecendo, né, sobre o pistão para o eixo virabrequim. Na hora que eles vão propagando, né, essa força na própria direção, a gente vai ter um torque em função justamente do raio que a gente vai ter, né, entre o centro de giro das manivelas e as bielas, ou seja, a gente vai estar, conforme os movimentos vão aparecendo aqui, vão ter ângulos que vão mudando e o torque que em uma e outra vão acabar fazendo vão ficando diferentes para cada posição, né, desse eixo, cada ângulo de rotação desse eixo virabrequim. Tá? Se a gente for olhar no motor de 4 tempos, né, que vai estar ocorrendo, né, esses processos todos de rotação do eixo é, virabrequim, que a gente vai ver que vão ocorrer 4 processos de admissão, né, compressão, o ciclo de potência, que é onde vai ser produzida a potência, né, e o último de exaustão. Então, o que vai acontecendo? O pistão ele vai iniciar o movimento dele aqui no ponto morto superior, onde a gente vai ter, né, uma pressão relativamente baixa, certo? E o que vai acontecer é que quando ele começar aqui do ponto morto superior e for descendo, a pressão no interior do cilindro ela vai diminuir um pouco, a válvula de admissão vai abrir e a gente vai ter a admissão, né, de ar fresco, né, junto com o combustível por dentro desse elemento, dentro da câmara, certo? Conforme ele vai descendo. E conforme ele vai descendo, ele vai admitindo ar e você vai ter um nível de pressão mais baixo. Quando a, o pistão inverte o sentido de movimento e já começa a realizar, né, o movimento de subida, a válvula vai ser fechada, certo? Para que a gente não expulsa misturar combustível que acabou de entrar. E aí, depois do fechamento da válvula e o pistão começar o movimento de ascensão, a pressão no interior da câmara vai aumentando, até que ele saia aqui do ponto morto inferior, que é a posição mais baixa dele, e vá comprimindo, né, a misturar combustível até o ponto morto superior. Aí, voltando para cá, aqui mesmo. Ele vai comprimindo do momento que desceu até o final, fechou a válvula, pouco depois ele iniciar o movimento de subida, e aí a pressão vai aumentando, na hora que ele vai chegando aqui no ponto morto superior, assim que ocorrer a chegada dele, mais 5 graus de rotação desse eixo virabrequim, vai ocorrer o centelhamento, e aí vai se iniciar o ciclo de potência. Tá? Então ele chegou aqui, pouquinho depois já vai ocorrer o centelhamento e aí começa o ciclo de potência, onde em função, né, da queima do combustível, a gente vai ter um aumento muito intenso, né, da pressão e da temperatura, certo? E conforme o pistão vai avançando, né, sendo empurrado, né, pelo misturar combustível que está queimando e aumentando muito o valor de pressão, ele vai se deslocando do ponto morto superior, né, em direção ao ponto morto inferior, e toda essa, e toda essa expulsão aqui é o que vai, ó, toda essa potência, né, transmitida para o eixo virabrequim é o que vai permitindo que o carro desloque, certo? Os outros processos todos de expulsão, admissão, etc., e mesmo expulsão dos gases, eles vão demandar potência, né, do eixo virabrequim para poder fazer isso. Então, o único ciclo de potência que a gente vai ter vai ser este, certo? Se for pensar, né, que pressão em função de volume a gente vai ter, fala, áreas sobre curvas para serem trabalhadas,
gente poderia pensar, né, basicamente na potência que elas vão ter. Então, o ciclo de potência para a gente seria basicamente isso aqui. Ó. Ele criaria como trabalho aqui, pincéis, produziria isso aqui de potência. Certo? A área sobre a curva de pressão sobre o volume, né, vai dar o trabalho para a gente, que seria essa quantidade aqui que o... Como é que chama? Que o ciclo de potência, né, estaria produzindo. Aliás, vem até aqui, né? Um instantinho. Linha aqui. Vem até aqui. Agora sim. Certo? Esse aqui seria o trabalho que a expansão, né, estaria realizando para a gente. Agora, os outros trabalhos que vão demandar potência, né, elas vão ter áreas diferentes. A compressão, por exemplo, seria essa área aqui embaixo. Vamos ver aqui, ó. Desse. Opa, opa. Não sei por que fica torto. Certo? Vamos colocar por cores também. A gente tem, né, o efeito aqui da admissão, vai demandar para a gente, né, essa potênciazinha aqui, para poder fazer o efeito da compressão dos gases. A gente vai ter uma curva que vai demandar isso aqui para a gente, e para fazer a expulsão dos gases, a gente vai ter formas, esta área aqui, ó. Vou alimentar ela aqui também. Temos uma mensagenzinha marrom. Ok. Vou pintar aqui. Certo? Então, essa área aqui embaixo, né, para fazer a expulsão dos gases que já foram queimados de dentro da câmara. Dúvidas? Olha, Yolanda, chegou suas mensagens agora. Bom dia, Vitor. Pois é, agora que não deu falha. Vai entender. Essa chegou com um delay, meia hora. Certo? Então, o que sobra, né, desses trabalhos todos, né, é o que vai efetivamente, né, produzir o movimento do eixo virabrequim e manter a operação do carro. Voltando aqui para a apresentação. Professor, Oi. só o trabalho no ciclo de potência é positivo? Só o ciclo do potência. Exatamente, é isso mesmo. Os outros todos, né, demandam, né, potência que vai ter que ser extraída, né, do eixo virabrequim. Entendi. Um dos motivos, inclusive, pelos quais a gente usa vários pistões é justamente isso, para não ter período de travamento do eixo. Isso demanda muita energia, né, para fazer os outros processos. E aí, se você tem os ciclos, né, intercalados, né, como é que fala? O ciclo de um pistão fornece potência para o outro, para o eixo não reduzir a velocidade de rotação dele. Boto fé. Certo? Outro motivo também é o efeito de vibração, tá? A gente precisa, né, que a subida de dois pistões, né, sejam compensados pela descida de outros dois, para a gente não ter muito esforço em questão de massa alternando, né? Como é que fala? Para cima, como é que fala? Alternando simplesmente indo para cima e depois só indo para baixo, que a gente teria, como é que fala? Um efeito de vibração muito grande sobre o motor. Aí teria uma vida útil, né, bem menor. Mas na hora que a gente intercala a subida de um com a descida do outro, a gente tem um nível de vibração menor. Os motores 3 cilindros agora, eles ficam defasados de 120 graus, que aí você vai ter as massas, né, se compensando. Em efeito, né, de vibração.
Caraca. Então, aqui, ó. Uma válvula de admissão aberta, o cilindro executa o curso de admissão, que é essa parte aqui, onde vai admitir, né, uma carga fresca, que é ar que está sendo admitido mais combustível, certo? E isso no motor de ignição a centelha, tá? Quando a gente tem um processo onde é um ciclo diesel, por exemplo, a gente vai ter admissão só de ar, certo? Que aí, ao longo do processo de compressão, você vai ter um ponto onde vai ser iniciado, né, a injeção lá do combustível. Aí sim vai ter o efeito da queima, seria já o finalzinho da compressão, início do ciclo de potência para injeção de combustível no Otto. No caso do diesel, você vai ter um centelhamento logo aqui, ó, finalizando o processo de compressão. Tá? E aí, depois desse processo de compressão, com as válvulas ambas fechadas, né, de exaustão e de compressão, a gente vai ter a compressão, né, da carga, e depois você vai ter o centelhamento, no caso do motor ótimo, ou então a injeção de combustível, no caso do motor diesel, e aí você vai ter um ciclo de potência que vai transmitir, né, trabalho para o ratio vira-brequim, e aí depois a gente vai ter a abertura da válvula de exaustão e a expulsão dos gases, certo? Esses gases, na hora que eles vão estar saindo, eles vão estar a temperaturas elevadas ainda, tá? Essa temperatura elevada ela é utilizada para basicamente, né, manter aquecido como é que chama? Manter aquecido o catalisador do carro, tá? Catalisador nada mais é do que como é que fala? Basicamente uma carcaça, um revestimento basicamente de óxido de alumínio, então fala que vai estar dopado, né, com metais que a gente chama de metais nobres. Normalmente é o que? Ródio, platina e um último ainda. Ródio, platina e tório, certo? E aí o que acontece? A altas temperaturas, esses metais nobres, eles desequilibram esse tipo de molécula aqui, ó. Como é que fala? O monóxido de carbono, hidrocarboneto não queimado, o NOx. Na hora que eles passarem por aqui, eles vão reagir com o oxigênio ainda existente junto dos gases, certo? E na saída a ideia é que saia o nitrogênio de novo, a água, né, e o CO2. O nitrogênio aqui ele é mais difícil de ser obtido, tá? Mas o CO2 aqui ele é relativamente mais fácil, porque o monóxido de carbono ele é muito reativo, tá? Então a ideia basicamente é que na hora que esses gases estiver passando aqui a uma temperatura mais elevada, eles vão manter esses metais esses metais nobres aquecidos, e aí, com energia de ativação suficiente, a gente vai ter uma reação de oxidação posterior à queima, ou seja, uma energia vai ser liberada por esse tipo de material, ou esse tipo de, de gases exaustão durante a reação deles, que vai ocorrer nessa região aqui, aumentando um pouquinho mais a temperatura, e depois, na hora que esses elementos saírem, eles vão direto para a atmosfera. Então vai sair gases queimados a uma temperatura elevada, né? E essa energia é basicamente perdida. E alguns mecanismos que o pessoal acaba utilizando para recuperar parte dessa energia aqui, mas vocês podem contabilizar aí que pelo menos 60% da energia que estava originalmente, né, concentrada no combustível acaba sendo perdida, certo? Com a saída desses gases aqui. Então, esse tipo de motor, né, acaba ficando muito eficiência bastante baixa, certo? Porque depois do ciclo ocorrer em si, mesmo que tenha uma eficiência, né, vamos ajudar muito, tá? Vamos dizer que vai ser uma eficiência de 30%. Mesmo se for esses 30%, a gente vai ter uma perda ainda na parte de transmissão que vai comer metade desses 30%,
certo? Vamos dizer, sobrou 15. Você ainda tem atrito pneu com solo, você ainda tem atrito com o próprio ar, certo? Você tem ainda o efeito de acelerar, frear no trânsito. Então, do combustível você vai aproveitar o quê? Verdade, talvez 8% ajudando. O resto todo, né, vai acabar sendo transferido para fora ou não sendo propriamente utilizado. Então, é extremamente ineficiente, né, o objetivo final que é deslocar carga. E aí, na hora que você vai avaliar isso, né, a carga do carro, né, um carro pequeno, ele vai ter quase 1 tonelada, ou 1 tonelada e alguns quilos, certo? E ele vai deslocar, né, às vezes uma pessoa só, que vai pesar o quê? Uns 60? Então, é uma quantidade de energia absurda, né, para deslocar 60 quilos de carne, né, para cima e para baixo. Então, em algum momento, né, provavelmente a gente vai entrar em colapso e esse tipo de situação vai sim, não vai ocorrer mais, certo? Futuro Mad Max. Mas basicamente isso, tá? Então, por enquanto estamos vivendo a era do conforto. Daqui a pouco não vai ser tão simples assim, certo? Ou encontrando os motores mais efetivos, né? Com melhor eficiência, poder melhorar um pouquinho o consumo de combustível, logo a gente não vai ter mais como, né, sustentar a cadeia de produção. E aí o deslocamento vai ficar muito mais complicado. Certo? E folha de compressão, basicamente eu já expliquei o ciclo inteiro algumas vezes. Curso de potência, tcharam, com as válvulas fechadas, passa por um curso de compressão, tcharam, curso de potência, já falei para vocês, a gente vai ter a redução do volume da câmara e essa, como é que fala? Expansão do volume da câmara que vai empurrar os pistões, o pistão para produzir o ciclo de potência, depois a gente vai ter o ciclo de escape, de exaustão, onde vai empurrar os gases queimados para fora, eles vão passar pelo catalisador, e dentre outros elementos do exaustão, certo? E aí vem aqui as condições, né, para a gente fazer a análise dos ciclos, que é basicamente a análise do tipo ar padrão que a gente vai trabalhar, onde basicamente se a gente quisesse fazer uma análise de desempenho do motor mesmo, a gente tinha que levar em consideração muitas coisas, tá? Primeiro, o processo de combustão, ou seja, como que o combustível está reagindo com o ar, né? Como que esse deslocamento da frente de châmara, né, vai interagindo com o pistão para poder produzir potência, quais vão ser as reversibilidades produzidas associadas ao atrito, certo? Como que vão aparecendo os gradientes de pressão e temperatura no interior da câmara, não só instantaneamente, mas ao longo de todo o processo, dos processos de expansão e compressão que vão ocorrendo dentro do motor, certo? E qual que vai ser a transferência de calor que a gente vai ter dos gases, né, para os cilindros, dos gases que estão dentro do cilindro para as paredes do cilindro, certo? Essa transferência de calor não é desprezível, tanto que a gente tem ao redor do cilindro, né, dentro do motor, tá? Ao redor do cilindro, a gente vai ter dutos por onde vai estar escoando água, tá? É água mesmo, que vai fazer o papel de resfriar, para manter a temperatura interna, né, do motor, né, como é que fala? Próxima às condições de projeto de operação dele. Porque a gente não quer que a temperatura fique muito elevada, justamente porque se a gente tem um aumento muito grande de temperatura, a gente vai ter processos de expansão do próprio pistão e das paredes ali que vão atrapalhar como é que chama? Como é que fala? O ajuste que vai existir entre o pistão em si e a camisa que está ao redor dele, podendo criar condições onde o atrito vai aumentar muito e você pode ter o travamento dele, ou então, dependendo do tipo de material, a gente pode ter também o aparecimento de folgas, permitindo que o óleo que está no interior como é que fala? Da parte inferior do motor, que é o cárter, etc., consiga adentrar com mais facilidade para dentro da câmara de combustão e aí ele começa a participar do processo de queima, certo?
além de, claro, né, atrapalhar a dinâmica, né, da combustão do próprio combustível. Ele vai roubar o oxigênio e na hora que ele estiver saindo, ele vai sair como hidrocarburante não queimado, de cadeia grande, que não vai ser processado no catalisador, certo? E aí a gente teria, né, um efeito de poluente, além de, claro, consumir óleo do motor, e esse óleo é necessário para fazer a lubrificação, tá? Então é necessário, né, que seja feito, né, o resfriamento dos pistões e como é que fala, e do cilindro, justamente para a gente não ter esses efeitos. Tá? O que mais? A gente teria que computar também o trabalho necessário para alimentar o cilindro e retirar os produtos de combustão. Então, a gente teria um monte de coisas para fazer para a gente poder chegar numa análise mesmo. Existem softwares como o AVL Boost, dentre outros do mercado, tá? Onde a gente também consegue fazer um modelo mais complexo para a gente poder avaliar, né, o comportamento do motor antes de construir ele, se a gente quiser fazer uma coisa desse tipo, ou mesmo ir variando parâmetros para ver os princípios de operação dele. E aí a gente pode ir propondo melhorias e coisas do tipo, e aí leve em consideração tudo, né? A geometria que a gente vai ter, não só dentro do motor, mas no próprio duto de emissão, no duto de exaustão, etc. A gente pode modelar os parâmetros todinhos dessa parte de operação do motor e os elementos agregados aí. Tá? Mas para o nosso tipo de análise, que a gente quer trabalhar, vamos dizer assim, na mão, né, por assim dizer, a gente vai trabalhar uma análise do tipo A padrão. Então a gente vai remover, né, essa quantidade enorme de coisas que a gente vai fazer e vai trabalhar de uma maneira mais termodinâmica, ou seja, vai criar um modelo que a gente vai conseguir resolver e ele vai conseguir descrever a operação dos motores, tá? Mas, claro, não é que fala, sem a necessidade, né, de a gente ter que trabalhar uma simulação computacional para poder resolver, né, o nosso problema. A gente vai conseguir fazer um modelo bem mais simples, bem próximo, né, do que a gente faz, por exemplo, no ciclo Brayton, certo? Porque nessa análise A padrão a gente vai assumir a seguinte coisa: primeiro, que não vão existir, né, os processos nem de admissão nem de descarga, ou seja, não vai ter ar entrando e saindo, vai ter um ar fixo no interior do pistão que vai simplesmente passar por processo de compressão e expansão como se fosse, né, um cilindro fechado. A gente troca, né, o processo de queima, ou seja, da mudança, né, das propriedades do fluido, por basicamente um processo de transferência de calor, que vai ocorrer basicamente a volume constante, enquanto o pistão vai estar lá naquele ponto morto inferior. Ui. Ponto morto inferior? Não, ponto morto superior. Superior. Ali, ó, ponto morto superior é que teria o processo de ignição. Então, é ponto morto superior, tá? A gente vai assumir uma quantidade fixa de ar, que vai ser modelado como gás ideal e vai ser o nosso fluido de trabalho. E o processo de combustão vai ser substituído por um processo, basicamente, né, de... como é que fala? Processo de transferência de calor para uma fonte externa. Então, é como se não tivesse combustível queimando. Simplesmente calor que vai sendo colocado para substituir o efeito da combustão. Os processos precisam de descarga, motor se completa transferência de calor constante. Não, aqui é o finalzinho mesmo, ponto morto inferior. Estava certo. Estourei aqui na minha explicação. Para fazer essa análise vai... Esse é simples, a gente vai fazendo ela. Já vai fazer na aula de hoje. É só simplificações a gente vai fazer. E aí os processos vão ser internamente reversíveis. Você já começa a trabalhar em função basicamente daquelas relações entre as pressões relativas, ou então em função dos volumes relativos, etc.
Então, a gente vai basicamente conseguir trabalhar com base nas informações das tabelas termodinâmicas lá do ar como gás ideal, a tabela do A22 do nosso livro, poder fazer esse tipo de análise aí que a gente está fazendo. Para ir para passos mais para frente, normalmente precisaria de um software para poder fazer a simulação, certo? Aí foge um pouco do escopo do nosso curso. No curso da mecânica, tem uma disciplina chamada Sistemas Térmicos 2, que aí o pessoal trabalha com modelo matemático para poder analisar direitinho. Aí usa software, etc. Varia parâmetro, bota os para estudar lá. Mas para a gente aqui, vamos ficar, vamos dizer assim, como é que fala, do escopo do nosso curso, a ideia basicamente é ir nessas águas mais rasas, sem precisar adentrar em modelos mais complexos. E é complexo mesmo, que a solução vai cair em número, como é que fala? Algumas condições você pode chegar na condição, você chega em números complexos mesmo, ou seja, tem a parte real e a parte fracionária. E aí sim é complexo. Certo? Então o que a gente vai modelar? No caso do ciclo Otto, o modelo de ar padrão para ele vai ser esse aqui. Ó. A gente vai considerar, que vai ocorrer uma adição de calor instantaneamente quando o cilindro ele estiver no ponto morto superior. Então, o que seria para a gente essa posição aqui, ó, que seria a posição 2, onde ele está com menor volume, a gente vai ter uma injeção de combustível e aí a gente vai ter um aumento, da pressão e temperatura para ele. Então, ele começa aqui do ponto morto inferior, certo? E aí vai passar por um processo inicialmente que vai ser de compressão, e essa compressão para a gente vai ser uma compressão isotérmica, perdão, isotérmica não, me chama? Isentrópica, ou seja, sem produção de entropia, que vai ser um processo ideal, até ele chegar no ponto morto superior. Quando ele chegar no ponto morto superior, a gente vai ter um aumento, da pressão em função dessa adição de calor, que vai substituir o efeito da combustão. E na hora que chegar nesse ponto 3 aqui, que seria o final do processo da combustão, ele se expandiria, até o estado 4, também no processo isentrópico. Notem que não parece em nada, um ciclo. Notem o ciclo original. Aqui é pressão por volume, e do mesmo jeito seria isso aqui, ó. Certo? Fica muito diferente um do outro, certo? Mas a gente vai conseguir modelar de uma maneira, vamos dizer assim, didática, mas próximo o suficiente para a gente pensar, nos efeitos que vão estar ocorrendo termodinâmica e modelar os processos de potência, etc., sem erros muito grosseiros ou muito intensos. Certo? A gente conseguir assim, a faixa de erro não toda de uns 20%, ou coisa assim, de um ciclo real mesmo. Tá? E aí o que vai acontecer? Depois do processo de expansão, o que seria o nosso ciclo de potência aqui, de 3 para 4, a gente teria um processo de rejeição de calor que vai substituir a expulsão dos gases, certo? Então, de 4 para 1, a gente vai ter esse processo aqui, que é um processo a volume de constante, onde a gente vai ter rejeição de calor, certo? E aí, essa aqui seria para a gente um gráfico de pressão por volume, e aqui um gráfico de temperatura, por entropia. Então, de 3 para 4, que é uma expansão, ela estaria aqui, ó, como uma reta, assim como de 1 para 2, que é uma compressão, a gente teria essa reta aqui. Ó. O restante dos processos, que é aquecimento e resfriamento, eles vão estar ocorrendo a volume constante. E esses processos aqui que a gente vai modelar. Tá? O processo de 1 para 2, que é uma compressão, ele vai estar ocorrendo, com com a mesma entropia, ou seja, um processo diabático, que vai acontecer aqui. Não vai existir uma taxa de transferência de calor, é uma simplificação que a gente está fazendo aqui, certo? E se houvesse, a gente teria produção de entropia, certo? E aí o que acontece? Então, para a gente, para o ciclo fechado, a gente teria basicamente, que
trabalho está sendo realizado vai depender basicamente da variação da energia interna. A gente teria entre o estado 1 e o estado 2, certo? Lembra que na primeira lei termodinâmica a gente teria calor menos o trabalho. Então, como é menos o trabalho, esse trabalho aqui está invertendo os sinais, né, do delta da variação da energia interna. Então, ficaria o 1 menos o 2, certo? Para descrever, né, o trabalho realizado aqui durante esse processo aqui, ó, que é o processo basicamente de compressão, certo? E esse processo, como ele está ocorrendo para a gente, né, sem variação de entropia, a equação TDS, né, ele vai fornecer para a gente basicamente que vai existir uma relação entre a pressão relativa do estado 2 e a pressão relativa do estado 1, né, multiplicado pela diferença de pressão do estado 2 para o estado 1. A gente viu isso lá no ciclo Brayton, certo? E ao mesmo tempo, como a gente vai ter uma relação entre a variação de entropia, que pode ser descrita também em função do calor específico e pressão constante, vezes o logaritmo da razão das temperaturas, estado 2 e estado 1, menos o chama? A constante do ar, né, vezes o logaritmo das diferenças de pressão, a gente pode basicamente igualar, né, o logaritmo das diferentes temperaturas com essa razão entre Cp, como é que fala? A constante do ar, né, dividido pelo Cp, vezes o logaritmo das razões de pressão. Essas equações TU-DDS são lá do capítulo 6. Você deve ter visto ela lá em termodinâmica, nas disciplinas de termodinâmica. Tá? A gente está só aplicando elas aqui. E aí o que acontece? Como esse R para a gente aqui, que é a constante do gás, ela pode ser calculada basicamente como sendo o Cp, calor específico pressão constante, menos o Cv, que é o calor específico volume constante, essa relação aqui entre o R do gás e o Cp do gás, eu posso fazer ela chegar em outro formato, onde basicamente o caso do Cp, do R, vou substituir ele por Cp menos Cv, e aí como eu tenho uma relação entre CP e CP, eu vou deixar essa divisão, né, geral 1, e aí menos o CV sobre CP. CV sobre CP é basicamente uma outra relação termodinâmica, que é o inverso do K, certo? Então, o CP sobre CV vai dar 1 sobre K, certo? E se a gente tira a... Como é que fala? Se a gente faz de novo o mínimo múltiplo comum, a gente vai achar basicamente uma relação para o K, que vai ser K menos 1, né, sobre K, onde o K, no caso do ar, ele vai estar variando, né, em torno, vai flutuando, dependendo da temperatura, tá, em torno de 1,4. Tá? Depois eu mostro para vocês fala a tabela. Não, podemos ter lá agora, que já está aberto mesmo. Princípios, aqui. Essa relação aqui das propriedades do ar. Índice. Só lembrar aqui qual tabela aqui. Aqui, ó. Propriedades de sólidos e líquidos selecionados. Opa, sólidos e líquidos dos gases. Entendeu? Aqui, gente. Valores específicos a 20. Aqui, ó. Serve para diferentes gases, tá? Seria o caso do ar. E o ar vai variando, aquela relação entre Cp e Cv dele vai ficar sempre, né? Lembrando, K é Cp menos Cv. Então a relação vai variando, né? De 1,4, variando. Você vê que numa escala bem grande de temperatura, que seria de 250 Kelvin, tá? Até mais ou menos 700 Kelvin, você vai ter um K que está variando aqui na segunda casa decimal.
né, em relação ao valor do K. Tá? Porque do mesmo jeito que o CP vai variando, né, o CV vai variando ao longo desses processos e a gente vai ter uma diferença entre um e outro que vai se mantendo um pouco mais estável, tá? Mas aos pouquinhos o K vai diminuindo conforme a temperatura vai aumentando. Certo? No caso do ar, a gente pode sumir em torno de 1,4, alguma coisa assim, uma parte dos processos, mas oscilando, né? Então, é essa tabela A20 aqui. Se for outros gases, como oxigênio, nitrogênio, tem todos eles aqui também. Certo? A gente vê esses efeitos, calor específico, volume constante e pressão constante para cada um deles. Então, é só uma maneira mais simples a gente fazer o cálculo, né, dessa relação entre R sobre o CP. Certo? A gente pode trabalhar em função de um K conhecido. E aí o que acontece? Se a gente tiver um K conhecido, como eu tenho um logaritmo de um lado ou outro, eu posso tomar o exponencial dos dois lados, e aí o que vai acontecer é que eu ficar com uma relação entre as temperaturas que a gente vai ter e as pressões que vão ficar em função dos expoentes relacionados a esses Ks aqui. Ó. Certo? E claro, se a gente pegar e utilizar a lei dos gases, já que o ar que vai estar trabalhando aqui como gás ideal, a gente pode trabalhar esse termo aqui da pressão para reescrever ela em função do volume específico, certo? E quando a gente fizer isso, a gente pode eliminar o K que está aqui no denominador. Vou fazer aqui rapidinho para a gente. Esse exemplo que eu deixei para a gente. Inserir a equação. Está com a equação aqui? Fica mais fácil para mim. Gente. Vou sair daqui, senão ele vai me deixar copiar. Tá, que eu não estou fazendo todas as deduções, não. Bastante coisa feita aí de dedução no slide em si, mas algumas eu para evitar mesmo ficar cansativo. E aí, ó, como é gás ideal, trocaria, né, a pressão, assim, a pressão em 2 para a gente, ela seria, né, já que a pressão, volume específico, sobre o R do gás e a temperatura, a gente viria aqui, ó, basicamente passaria esse volume específico para cá, nesse formato aqui, ó. E a mesma coisa para outra pressão ali. Pegaria isto, Ctrl C, igual, ups. E pega essa relação aqui, joga aqui na pressão em 2. Mesma coisa aqui para pressão em 1, né? Só que o índice 1. Certo? E aí o R a gente simplifica com um e outro. Está no numerador e no denominador. Certo? E vamos retransformar isso aqui. Pega isso aqui tudo, está bagunçado, e reorganiza. Opa!
onde ficaria, né, com relação em temperatura 2 sobre temperatura em 1. Né, que estaria multiplicando o volume específico em 1, que dá o denominador do denominador, né, que ele vem aqui para o numerador, aí o volume em 2, está no denominador aqui, ó, essa relação aqui, certo? Só reorganizei essa divisão aqui para ficar nesse formato. E o que acontece? Esse termo daqui, ó, como eu quero escrever ele em função de T2 sobre T1, como esse termo daqui do lado de fora, eu posso simplesmente pegar ele, né, colocar ele em... Vou reescrever esse termo assim, ó. X. Certo? Só abrir aqui, ó. Separei a base aqui, mantive o expoente para ficar nesse formato. E isso aqui, ó, eu estava igualando a T2 menos T1. Essa divisão aqui, ó. Continua igual. Tá? Então, o que acontece? Eu pego esse termo, passo ele para cá. Tira isso daqui. Mas dedução matemática, tá? Eu passo ele para o outro lado, esses termos aqui invertem. X, vem para cá multiplicando, oh meu Deus. Certo? Como eu passei para cá, eu tenho que trocar o sinal. Vamos colocar negativo aqui na frente de tudo. E aí passaria dividindo, né? Troco os sinais aqui. E aí o que acontece? Esse termo daqui é como se tivesse, né, um mais um associado a este. Então, basicamente para a gente, é como se tivesse esse termo aqui, né, mantendo a base, soma o expoente. Então, somei mais um aqui. E aí o que vai acontecer? Deixa eu só afastar aqui para mostrar que está negativo aqui ainda. Certo? O que vai acontecer? Na hora que a gente operar esse termo de cá, ele geraria para a gente isso aqui. Ó. Então, o K, vou colocar ele em evidência. Esse mais um aqui, ó, vai virar um K. K dividir por K, né? Porque eu estou colocando, fazendo um mini múltiplo comum para ele. E aí o que vai acontecer? Na hora que eu resolver essa equaçãozinha aqui, ó, eu vou subtrair esse K positivo desse K que está negativo aqui. E aí esse K some com esse de K. Certo? Esse negativo está aqui, vai simplificar com o negativo de K. Certo? Ficar com essa relação de 1 sobre K em relação a esse volume aqui. Ó. Certo? Então eu posso reescrever essa relação das temperaturas. Aqui, ó, como eu tenho dividido por K aqui, dividido por K aqui, ó, eu elevo a K dos dois lados e o K some. Deste lado aqui, aí fica só K menos 1, certo? E aqui, ó, fica T2 sobre T1. Então, por isso que vai estar essa relação aqui para a gente, tá? Em função dos volumes específicos. Então, eu posso trabalhar tanto de um jeito quanto do outro, vai dar tudo certo. Ou seja,
às vezes mais interessante em função do exercício deu para a gente, em função das pressões ou em função dos volumes específicos, tanto faz, tá? É só uma brincadeirinha com as propriedades aqui, utilizando a relação para os gases ideais. Tá? Alguma dúvida aqui? As propriedadezinhas aqui. Que nem todas as deduções a gente acaba fazendo, né? A gente deixa alguma coisa para a sala de aula, uma coisa do tipo, para poder manter a mente afiada também. Porque senão a gente esquece. Certo? Processo 2.3, para a gente, vai ser o processo que vai estar simulando o efeito da combustão, ou seja, vai ser um aquecimento para a gente a volume constante. E se é volume constante, a primeira coisa que a gente não vai ter vai ser trabalho. E é aquecimento, então, sim, vai ter um processo de aquecimento que vai basicamente depender, né, da variação das propriedades. E no caso, ser só energia interna, porque não vai ter entrada nem saída, né, de massa do nosso volume de controle. Então, não tem trabalho de fluxo, então é só energia interna mesmo. Tá? Então, vai ser a variação de energia interna entre os estados 3 e 2, para descrever para a gente esse calor, certo? E basicamente, como não tem variação de volume, o volume específico, certo, do estado 2 vai ser o mesmo do estado 3, certo? Então, se eu igualo essas duas expressões aqui dos leis dos gases, né, de um com o outro, eu vou ter uma relação entre as temperaturas de 2 e as pressões de 3, certo? De tal forma que, se eu reorganizar em função das temperaturas, eu vou ter uma razão de temperaturas que vai estar relacionada também com a razão de pressão, certo? Então, basicamente isso aqui. Você pega esse T2, passa para cá, eu pego T3, passa para lá, etc. Chega nessa expressãozinha aqui. E isso vai permitir, né, que a gente relacione um estado com o outro, as propriedades de um estado com o outro, para permitir que a gente faça os cálculos. Tá? No processo 3.4, a gente vai ter de novo, né, um processo de, nesse caso, né, uma expansão sem produção, sem isentrópica, sem nenhum tipo de calor sendo transferido, para manter a parte do isentrópico funcionando, inclusive. Aí o trabalho vai ficar em função basicamente da variação da energia interna entre 3 e 4, certo? E existindo, né, a variação de entropia igual a zero, as equações T delta S vai fornecer para a gente tanto a relação entre as pressões relativas entre os estados 3 e 4, como também a relação entre as temperaturas do estado 4 e do estado 3 com as pressões e com os volumes específicos, certo? Que seguem basicamente nas mesmas deduções lá do estado de 1 para 2. Certo? Então acaba repetindo, né? O que está acontecendo desse lado com o que está acontecendo desse lado, e claro, vai repetir o que está acontecendo deste lado com deste lado aqui. Então, do processo 4.3, aliás, do processo 4.1, e que seria para a gente a parte tanto da descarga quanto da admissão juntas, está sendo transformado para a gente um tratado como sendo um resfriamento a volume constante. Então, se é volume constante, o trabalho é nulo, e o calor vai ser basicamente uma função da variação da energia interna dos estados 1 e 4. Então, baseado, né, em não ter variação de volume, seria basicamente a gente fazer essa mesma deduçãozinha aqui para chegar a uma relação entre as temperaturas do estado 4 e 1. Certo? Vão ser isso aqui no caso. Tá? E aí a gente, quando for analisar o trabalho do ciclo, eu pegaria todos os processos, né, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 1, lembrando que dois, né, desses aqui, ó, de 2 para 3 e de 4 para 1, a gente está a volume constante, então não tem trabalho. Então eu vou ficar preocupado basicamente com a variação, né, de trabalho que vai existir entre o estado 1 e 2 e 3 e 4, que são os que existem mesmo, certo? Lembrando que de 1 para 2 é o de compressão, de 3 para 4 que é o de potência ou de expansão, certo? Então eu posso descrever eles basicamente nesse formato aqui, ó, onde a massa que vai existir no interior do cilindro, né, vai estar sendo multiplicada pela variação, né, dessas energias internas aqui, ó, de 1 para 2 e de 3 para 4, certo? O trabalho do ciclo também pode ser descrito em função do calor que entra menos o calor que sai, certo? No caso, o calor que entra, ele vai ser dado, né, entre o estado 2 e 3 aqui para a gente,
e o calor que sai entre o estado 4 e 1. Então, o calor que entra de 2 para 3 estaria simulando para a gente o efeito da, como que chama? Da combustão, e de 4 para 1 seria basicamente simulando para a gente a exaustão dos gases. Então, se eu pego um e outro e vou reorganizando, eu vejo que o 3 e o 3 estão positivos, o 2 e o 2 estão negativos, o 1 está positivo, o 4 está negativo. Então é a mesma expressão, certo? Não, como é que fala? Não altera nada, tanto olhando desse jeito quanto por esse. É a mesma expressão, só está desorganizado as diferenças de energia interna, né, de um em relação ao outro, mas é basicamente a mesma coisa, certo? Então, para a gente analisar a eficiência, basicamente a gente pegaria o trabalho do ciclo e dividir pelo calor que entra. Então, pegaria o trabalho do ciclo, que é isso, o calor que entra é isso daqui, né, o calor que está entrando no estado 2, 3. Então, se a gente faz uma simplificação das massas aqui, né, e vendo que eu tenho aqui, ó, o 3 que está positivo, né? O 2 que está negativo. Aqui eu posso relacionar esses dois termos aqui, ó, o 3 menos o 2 do denominador, para poder criar esse 1 aqui. E o que sobra, que é o 1 menos o 4, ele fica aqui dividido por o 3 menos o 2. Então, uma outra maneira da gente poder tratar, certo? Lembrando que o calor que entra está aqui, né? Então, se eu simplifico um com o outro, fica o calor que sai, né, dividido pelo calor que entra. Certo? E aí? Uma das coisas que influencia bastante, né, no ciclo Otto é justamente a taxa de compressão, ou seja, uma relação para a gente que envolve, né, o volume do estado 1 pelo volume do estado 2. Lembrando, a taxa de compressão para a gente, ela está envolvendo, né, o volume total do que a massa de ar vai poder ocupar, que é o volume do morto superior mais o volume deslocado, que vai chegar para a gente no volume, seria do estado 2, né? Certo? E eu vou dividir isso pelo volume do estado 1, que seria só o volume morto aqui em cima. Então, a razão de compressão para a gente é basicamente o volume 1 pelo volume 2, ou, como os volumes vão ser iguais para os outros estados, né, o volume 4 sobre o volume 3. Certo? Tanto faz trabalhar um ou outro, a gente teria a relação. Mas optando por trabalhar por 1 e 2. O que acontece? A relação entre as temperaturas do estado 2 para o estado 1 relaciona a gente, né, às pressões, e dessas pressões a gente pode brincar com elas, igual a gente fez na... como chama? Nessa deduçãozinha aqui, ó, para a gente poder chegar nos termos de volume também. Qual que é a diferença? No caso, eu não vou ter dividido, né, pela massa para poder chegar no volume específico. Eu estou trabalhando com o volume mesmo. A etapa é basicamente a mesma. Então, eu pegaria R, a temperatura sobre o volume específico, etc. Que depois multiplicaria para a massa em cima e embaixo, para chegar nos valores de volume, etc. Então, basicamente, eu poderia escrever, né, essa relação entre os volumes 1 e 2, em função de K menos 1, né, e da relação das temperaturas que eu teria entre 1 e 2. Ou seja, a razão entre as temperaturas 1 e 2 para a gente também daria a taxa de compressão, certo, elevada a K menos 1. Assim como do estado 4 para o estado 3, se eu for trabalhar em função do volume, poderia trabalhar em função de 1 sobre, né, a razão de compressão, né, elevada a K menos 1. Certo? Como existe uma relação lá dos estados, como eu vou olhando essa expressão aqui e comparo ela com esta, eu vejo que basicamente uma é inverso da outra. Então a relação entre 1 e 3 é a mesma que a de 3 para 4. Então, poderia igualar essas duas expressões aqui. E se eu quiser reescrever nesse formato, ficaria com a temperatura
pegaria essa temperatura em 4, passaria para o numerador, pega a temperatura em 2, passa aqui para o denominador, que eu fico em igualdade do mesmo jeito. Para que eu estou fazendo isso? Basicamente para a gente poder reescrever o efeito, né, da eficiência em função basicamente das temperaturas. Porque aqui, ó, me chama? Essa variação aqui da energia interna, eu posso trabalhar em função do calor específico volume constante vezes as temperaturas. No caso, o 4, né, vai virar T4 vezes CV, e o 1 vai virar CV, né, vezes T1. Certo? A mesma coisa aqui no denominador, certo? Onde eu poderia simplificar o termo do CV, e aí a gente poderia reescrever nossa expressão desse formato aqui, ó. Nota que eu tenho T4 menos T1, eu vou colocar o termo do T1 em evidência. Como T4 não tem o termo do T1, eu vou simplesmente, né, fazer ele ficar dividido aqui por T1, e o T1 que eu tinha desse lado, vou jogar aqui para o lado de fora, etc. E a mesma coisa aqui na parte de baixo. Vou pegar o termo do T2, né, e vou escrever essa razão em função dela. Então, vou ficar com T3 sobre T2 menos 1, dentro do numerador, que multiplica T2 aqui do lado de fora. Certo? E aí, como eu tenho uma relação entre T4, T1 e aqui T3 sobre T2, onde eles, né? Cadê pra gente aqui? T3 sobre T2, a razão disso aqui é a mesma, né? De T4 sobre T1. T4 sobre T1 e T3 sobre T1, a relação de um para o outro é basicamente a mesma coisa, então eu consigo eliminar esse colchete, esse parênteses aqui com esse parênteses de cá, certo? E eu fico basicamente com eficiência em função das razões entre as temperaturas 1 e a temperatura 2, certo? Ou seja, se eu reescrever isso aqui em função da razão de compressão, eu vou ter que eficiência depende basicamente, né, do inverso da razão de compressão elevado a K menos 1. Ou seja, o maior a minha taxa de compressão, certo? Maior também vai ser a minha eficiência. Então, isso aqui é possível ser avaliado, porém esse aumento é limitado. Como é que fala? Esse aumento de eficiência em função da razão de compressão é limitado justamente pela possibilidade de alta ignição ou basicamente detonação do combustível, né? Para a, como é que fala? Porque conforme a razão de compressão vai aumentando, né? A pressão também vai aumentando e chega um ponto que o combustível ele detona sozinho, certo? Que seria o efeito lá do diesel para poder operar. E para que isso não ocorra, né, a gente detona, ou faz a ignição dele próxima aqui da razão de compressão máxima, para a gente ter uma maior eficiência para o motor. Mas basicamente a gente teria isso aqui acontecendo. Quanto maior for a razão de compressão, maior vai ser a eficiência, né, com o limite, né, do efeito da autodetonação ou autoignição. Certo? Para a gasolina, esse valor está aqui entre 9,5, né, e 11,5. Por que está entre uma faixa tão ampla? Porque a gasolina que a gente está tratando é gasolina comercial. Então não é só um octano da vida, é o octano e as moléculas, né, aromáticas que têm um tamanho próximo. Então vai ter septano junto, vai ter dodecano junto, certo? As moléculas de tamanho desse peso próximo. Na hora que vai fazendo separação, acaba ficando tudo junto. Certo, gente? Alguma dúvida? Essa dedução toda? Queria parar aqui e já... Nenhuma dúvida aqui. Duvide. Não, nenhuma. Nenhuma? Tem certeza? Na hora que começar a fazer exercícios, parecem vários, tá? Esses Exatamente. funções todas que eu fiz aí, tá? Elas vão ser utilizadas, né, pedaços dela, para a gente ir de pedaço em pedaço do exercício. E onde a gente for fazer. Sim, sim. Para explicar só para o ponto morto, a pressão média efetiva, tá? É basicamente para a gente pegar a potência do ciclo com o volume deslocado. Por quê? Porque na hora que a gente vai analisando trabalhos realizado, eficiência de ciclo, etc., eles são muito bons se a gente estiver comparando, né, ciclos que são iguais. Agora, se a gente estiver comparando, né, um motor com outro, para eu poder ter uma medida melhor da
dos efeitos, né, compreender o que está acontecendo em um em relação ao outro, o melhor tipo de indicativo para a gente é essa pressão média efetiva, onde basicamente ele pega o trabalho do ciclo, divide ele por volume deslocado, que basicamente ele trabalharia para a gente, ou significaria para a gente, qual seria a pressão média, né, que se fosse um ciclo operando, né, a uma pressão constante sobre o pistão, quanto de trabalho que ele ia produzir. Então é como se ele pegasse aqui, ó, cá atrás, essas múltiplas curvas aqui de pressão por volume específico, né, e condensasse, pegasse uma menos a outra, etc., e criasse uma curva só para poder descrever, uma curva só de pressão constante. Vou dar um Ctrl C, dar um print screen aqui para poder fazer isso. É como se ele pegasse nessa curva toda e fizesse o seguinte: olha, eu vou pegar um pedaço daqui e outro, ele vai acabar criando, né, uma pressão constante, né, para que modelar, né, qual o trabalho seria esse. Então seria basicamente uma área, né, sobre uma pressão constante aqui qualquer. Seria inteira assim, seria menor. Tem que fazer os descontos, né, mas não sei. Oxi. Uma coisa assim. Né, descontaria de um processo com outro, criaria, né, uma área menor, não corresponde a nenhuma das curvas, mas que representaria para a gente, né, a área na qual ocorreria, né, esse trabalho. Ele utilizaria isso daqui, por exemplo, para fazer comparação com outros ciclos. Ele compararia, né, essa aqui de um Otto, por exemplo, com uma outra de um diesel. Então, veria um diesel, por exemplo, onde teria lá uma outro tipo de curva para ele poder comparar. Certo? Essa basicamente é a ideia. Ele compararia, né, essa pressão média efetiva de um ciclo com o outro para poder fazer os. Tem que falar, poder comparar um ciclo com o outro. Certo? Então, para dois motores, né, que tivesse o mesmo volume deslocado, o que tivesse a maior pressão efetiva aí vai produzir maior trabalho líquido, justamente por conta desse efeito aqui, ó. Você tem o mesmo volume deslocado, que ele sobrepunha, né, essa base aqui, vamos dizer assim, o que tiver maior potência média efetiva vai dar um maior trabalho. Então, esse aqui, no caso amarelinho, vai ter um maior trabalho que este. É uma maneira da gente comparar. Certo? Na próxima aula a gente começa a tratar aqui dos exemplos, tá? Claro, vão aparecendo algumas dúvidas, né, em função de operação de motor, tem muita gente que tem bastante curiosidade, a gente pode ir conversando e fazendo outros exercícios ainda, né, nas próximas aulas. Tudo bem? Uma última dúvida, gente? Para as gravações.